Saudações, amigos do Em Guarda. Muito bem. A gente observando, acompanhando os noticiários, lamentavelmente, dia a dia, as notícias de violência são rotineiras. Parece que a gente se adapta e acostuma. Uma ocorrência aqui, outra ocorrência lá, as ruas ficando sempre pesadas, perigosas. E por isso é necessária atenção em tudo. E uma das receitas para se evitar a violência, para sair fora dessa zona de perigo, é a defesa pessoal. A defesa pessoal não significa que vai entrar nesse conflito. Ao contrário, ela determina uma área de segurança, você tem uma percepção para ficar longe disso, evitar. Esse é o conceito do Krav Maga, e a gente está aqui mais uma vez falando do Krav Maga, uma técnica científica espetacular, eficiente, e recebendo agora o pessoal da Confederação Brasileira de Krav Maga e CAPAP, Federação Brasileira de Federação, Krav Maga, isso. Federação Brasileira de Krav Maga e CAPAP. Está aqui com o instrutor Eduardo. Isso. Bem-vindo. Muito obrigado. E o mestrão aqui. Instrutor Alex. O instrutor Alex. Isso. Maravilha. O Alex, eu falo mestrão, pessoal, aqui de fato ele está aqui como Krav Maga, mas ele faz uma disciplina, um leque de artes marciais aí. Aí eu brinco, é o mestrão, mas ele está como instrutor do Krav Maga e CAPAP. CAPAP, isso mesmo. Fantástico. A Federação Paulista, a gente está, Federação Brasileira de Krav Maga, por ser brasileira, é território nacional, claro. Território nacional, isso. Nossa sede fica em Goiânia, com o mestre Ver Wilson Nogueira, que é sexto Dan, também é grã-mestre, mestre master, né, na parte de CAPAP da IKA, que é International CAPAP Association. Então a sede da nossa federação é em Goiânia, no estado de Goiás, mas estamos espalhados por todos os estados brasileiros, em diversos municípios. Fantástico. O Krav Maga é uma disciplina assim, de ataque para resolver uma situação rápido, mas por trás ou digamos assim, a base dessa defesa especial é exatamente evitar a violência, né? Ou contra, não é isso? Exatamente. Quando a gente pensa em violência urbana, né, a gente tem que levar diversos fatores. Então, uma das primeiras coisas que a gente trabalha muito é a questão da prevenção, né, de uma série de coisas. Então, como andar na rua, como evitar o contato, como manter a distância de alguém que a gente não é do nosso círculo de confiança, e uma série de coisas. E aí, assim, a gente tem como evitar entrar em situações. Por exemplo, nós estamos andando na rua, hoje todo mundo andando no celular, nem olhando para frente, algumas vezes a pessoa pode dobrar uma esquina e entrar numa confusão ou num assalto que nem é dela. Então, como evitar fazer isso, como ser mais atento no dia a dia, até as situações exatamente de um golpe, de uma defesa contra um golpe específico ou de um ataque específico, e aí sim, situações de combate que você tem aqui, desmembrar um número maior de golpes. São duas questões que o instrutor Eduardo coloca que de fato fazem parte da realidade, né? A questão do celular, que até dirigindo a pessoa vai estacionar, eu já vi muito isso, a pessoa vai estacionar o carro na garagem, está com o celular à mão, não está prestando atenção em nada em volta. E a outra questão é quando realmente está numa situação que é necessário se defender, não é isso? Exatamente, Márcio. Aí é necessário a aplicação das técnicas de Krav Maga e CAPAP, né? E quando você fala em CAPAP, Krav Maga é mais conhecido, o CAPAP é um pouco menos conhecido aqui no Ocidente. Isso, o CAPAP é mais recente, né? Foi passado para os civis, agora é mais recente. O Krav Maga, o IME na década de 40, né, começou a ser ensinado para os civis. O CAPAP agora que está tendo conhecimento do público civil. Um pouquinho só do histórico, se você Claro, me permite. claro, por favor. Como que surgiu tudo isso, né? O IME, ele nasceu em 1910 em Budapeste, né? O pai dele já era um boxer, ele já era um praticante de boxe, outras artes marciais. O IME também, ele foi campeão europeu de wrestling diversas vezes, era autorofilista, uma série de coisas. E naquela época, na década de 30, começou um aumento muito grande do antissemitismo, né?
da perseguição aos judeus e de uma série do fascismo na Europa, né? Em função do nazismo e outras forças crescentes. E o IME ele começou a reunir para conseguir, lá mais ou menos bairros, os guetos onde viviam, ele começou a reunir pessoas do karatê, do boxe, do wrestling, para combater esse tipo de grupo, né? Tinham pequenos grupos fascistas, etc., num crescente. Ele se meteu com muita confusão com autoridades e um pouquinho antes de começar a Segunda Guerra Mundial, foi em 1938, todo esse pessoal acabou indo, toda a família do IME foi para Auschwitz, no campo de concentração, e o IME conseguiu fugir de navio, até pegou uma infecção séria na orelha, e acabou indo para Israel, que na época não era Israel, era Palestina, né? Não se tinha ainda o Estado de Israel, não tinha a formação da IDF, que é do Israel Defense Force, não tinha o exército de Israel. E lá ele chegou, existia o Galisco, né? o que é o pai do Moshe Galisco, que é hoje, que é o Avigdor Galisco, que é o pai do Moshe Galisco, que hoje é o nosso grão-mestre de Kapap e nono dan de Krav Maga, que é o que a gente é associado a ele, né? Ele está sempre com a gente. E ele é um herói de guerra, né, o pai dele. Então, naquela época, ele já existia o Kapap, então, na verdade, o Kapap é mais velho que o Krav Maga, porque o Kapap já existia no exército de Israel como combate. Naquela época, os combates de exército, de guerras, eles eram muito pessoais. Hoje em dia, ninguém mais briga. Hoje em dia, você aperta um botão, é tudo tecnologia, estoura do outro lado do mundo. Tem o drone aí, né? O drone, tudo essa... Coreia do Norte testando aquelas bombas. Confronto corpo a corpo. Naquela época, então existia. E o Kapap era a técnica que o exército de Israel, e naquela época o grupo armado de Israel usava. Quando se formou as forças, o IME, ele já tinha um vasto conhecimento de defesas, e ele também se tornou instrutor de Kapap no exército. Em 64, se não me engano, ele saiu do exército, se aposentou, já tinha o Estado de Israel, e ele sim conseguiu pegar todas aquelas técnicas de combate, tudo que ele havia aprendido, e trouxe para o lado civil, que aí é o que a gente conhece de Krav Maga. Então esse é um pouquinho do histórico. Fantástico, deu para entender, maravilha, deu para fazer um mapa, uma leitura fantástica dessa história aí. Então nós estamos falando do Krav Maga, que seria assim, é a parte civil dessa técnica militar aí, que é o Kapap. Exatamente, digamos assim. A diferença, se a gente for pegar na transliteração, o Kapap é combate face a face. Essa é a tradução, digamos assim. Sim. Do Krav Maga é combate de contato, que na verdade é combate corpo a corpo. Então eles são bem similares, só que o Krav Maga foi mais difundido porque de fato é mais voltado para o civil. O que ele se referiu que é mais recente é o Kapap vindo para o lado civil, que a gente na federação, somos os únicos aqui no Brasil que tem domínio dessa técnica realmente de Kapap. E como funciona agora, por exemplo, o instrutor Eduardo está aqui em São Paulo, a federação está atuando aqui, como que está isso, Alex? Então, a federação aqui de São Paulo, né, o Eduardo, como diretor a gente tem, desculpa, só pegar, só para complementar, como que funciona? Nós temos, todos os estados têm um coordenador regional, tá? No nosso caso aqui é o Douglas, ele fica em Bauru, tá? A gente tem os instrutores em cada capital e também nós temos os coordenadores de planejamento da federação, que é o meu caso, e tem outros coordenadores que atuam a nível nacional, tá certo? Então, em São Paulo nós temos hoje, a gente tem na capital alguns pontos, né? E temos aqui em Osasco com o professor Alexander, que é o instrutor aqui, licenciado pela nossa federação para ministrar aula em Osasco. E está ministrando aonde, Alexandre? Aqui no CAN, né, na Avenida Santo Antônio. No CAN é Núcleo? Núcleo Central de Artes Marciais. Fica na Avenida Santo Antônio, 503, Bela Vista, Osasco. Então lá é Krav Maga e Kapap? Isso. A graduação como funciona, instrutor? Então, para o instrutor... Porque a gente fala assim, instrutor, em outras artes marciais seriam faixas pretas, professores, mas eles falam que são instrutores. Por que essa questão? Então, explicando um pouquinho da graduação. Da graduação. Né? A gente começa, como todas as artes, com faixa branca, né?
Depois a próxima graduação é amarela, laranja, verde, azul, marrom e preto. E depois vem as graduações de GDAN. No Krav Maga, na nossa federação, a partir da faixa verde, a pessoa já pode fazer o curso de monitor e depois virar instrutor e começa a ministrar aula, primeiro como monitor, ainda com uma supervisão de um instrutor já mais experiente, e depois ele passa a ter autonomia para ministrar aula. Obviamente, depois de um curso de 2 anos, ele frequenta os congressos. Nós temos agora, inclusive, um congresso que começa dia 6 de outubro em Goiânia. São 10 dias de congresso, onde a gente faz todo um balizamento técnico de todos os instrutores, coordenadores nacionais, e são convidados diversos mestres do mundo inteiro. Então, pode ser que esse ano, se não me falha, venha um mestre de Cali, da Filipinas, ensinar mais técnicas de faca para a gente, porque a nossa federação, eu já passei por outros lugares, a nossa federação ela é muito completa no sentido de abertura para ver novas técnicas e novos conhecimentos. Porque toda hora estão surgindo novos tipos de ataque, terroristas. Não existe um currículo fechado ali. A gente tem como base o que o IME deixou, claro, mas a gente está sempre, o nosso mestre Vero Wilson Nogueira, o grão-mestre, um abraço para o nosso mestre, ele está sempre atento, passando muito conhecimento e muitas técnicas novas para a gente. Até porque a linguagem da violência também ela evolui, né? Infelizmente a gente vê, nada fica estagnado, né? A gente até comenta, se o grande mestre Bruce Lee estivesse vivo hoje, ele teria reformulado muitos dos conceitos dele, né? Diante das questões dos anos 60, 70 para cá. A sociedade mudou em tudo, evoluiu em tudo, até inclusive, lamentavelmente, no índice de violência, né? E a técnica de defesa pessoal precisa de uma releitura sempre, não é isso? Eu acho que sim, porque você vê, a gente começou, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, tem um alto índice de ataque de faca em Israel. Rabinos passando, palestinos, terroristas do grupo Hezbollah e de outros grupos atacando do nada israelenses na rua, jogando carro. Como é que a gente pode se prevenir disso? Você está num ponto de ônibus, vem um maluco, está acontecendo na Inglaterra, na França. Então, assim, o mundo está mudando. Existem terroristas lobos solitários pelo mundo inteiro, do Estado Islâmico, fazendo... Então, cada dia a gente fica surpreso e fica a boca aberta com novas situações de terror. Vê, no Brasil, a gente acompanha aí o que acontece no cenário, o pessoal se matando em trânsito por brigas idiotas. Pois é. Né? E quem está ali do lado fica presenciando, e o que eu faço agora? O que acontece? Para onde eu vou, né? Nesse caso, a prática de defesa pessoal do Krav Maga, entendo eu, ela se torna muito eficiente porque você lida com essa realidade, né? Sim, essa realidade urbana, absolutamente urbana, né? No cotidiano do dia a dia. Inclusive, como evitar, como eu falei, está nessas situações, né? Se sai um tiroteio, isso acontece no Rio de Janeiro todo dia. Na linha amarela, um tiroteio no meio do carro. Outro dia eu vi uma cena no Jornal Nacional, com um pai saindo com a criança no colo, como que ela sai, como que ela anda, como é que ela se protege, que lugar do carro ela tem que estar para não ser atingida por uma bala perdida. Isso acontece, gente. Hoje, todo dia no Rio, ontem morreu gente. Então, isso que a gente está comentando, pessoal, que não treinar o Krav Maga, treinar a defesa pessoal, não é só ir para a academia e treinar. É ampliar a mente, a visão e entender o que está acontecendo ao redor. Vamos retornar daqui a pouquinho com mais Krav Maga e mostrando um pouco do Kapá. Pessoal, fantástico isso. Então agora vamos... Guarda, hoje é Krav Maga com a Federação Brasileira de Krav Maga e Kapap, Sistema de Luta e Defesa Pessoal Israelense. Instrutor Eduardo, chegou a hora de mostrar alguma coisa, hein? Vamos lá, com o maior prazer. Instrutor Eduardo, responsável aí, representante da Federação Brasileira, hoje aqui, ele responde por toda a área de São Paulo, é isso, Eduardo? O Douglas, que é o nosso coordenador, Douglas. Eu sou instrutor em São Paulo e respondo para a área de planejamento, que a gente tem todo um planejamento estratégico dentro da federação. Então, hoje eu estou mais numa estrutura verticalizada nacional. Né? Nacional. Maravilha. Muito trabalho pela frente aí.
E sempre visando a excelência. E vamos mostrar um pouquinho, né, instrutor Eduardo, um pouco dessa habilidade aí, porque o Krav Maga tá pegando forte, né? O pessoal tá, digamos assim, ganhando mais espaço, tanto em mídia, é um sistema que está evoluindo. Sim, como é um sistema muito prático, e como a gente utiliza muito pontos de pressão e uma série de coisas, ele é muito fácil. Então, pessoas de qualquer idade, qualquer tamanho, independente de sexo, independente de qualquer circunstância, é capaz de fazer o Krav Maga. É um excelente esporte, além de tudo, né? Como toda arte marcial, apesar da gente ser defesa pessoal, não arte marcial, né? Porque a gente não visa uma medalha ou o nosso prêmio é chegar íntegro em casa, né? Esse é o nosso objetivo. Então, de fato, hoje tem, com o aumento, como você bem disse, da violência urbana, hoje existe muita gente procurando a defesa pessoal e o Krav Maga, sem dúvida, tem excelência nesse quesito. Falar em ponta de pressão, acho que é boa... Você pode mostrar alguma coisa sobre isso? Claro, claro. Acho que é um bom assunto, né? Deixa eu só... Tá aqui o instrutor Alex, que é o Alexander. Isso aí, Márcio. Quando a gente pensa, só para exemplificar, a gente utiliza muito dentro da defesa pessoal do Krav Maga os pontos de pressão. Quais são eles, os básicos? Né? Existem milhares, né, no nosso corpo, mas os básicos: orelha, a gente tem a têmpora, né? A gente tem o olho, a gente tem nariz, garganta, o externo, né, que não tem nenhum músculo protegendo. A gente tem aqui, embaixo da costela flutuante, que a gente tem baço e fígado, né, que dói. A gente tem genital, que a gente utiliza muito. A gente tem joelho, canela e peito do pé. Esses são, basicamente, os pontos de pressão mais utilizados no sistema do Krav Maga. Então, por exemplo, com essa ideia, a gente consegue sair de diversas situações. Por exemplo, eu me estrangulo, ó. Eu entro lá, ó como ele já sai. Ele sai rápido, não importa o tamanho dele, ele é muito mais pesado que eu. Eu consigo me afastar, por quê? Porque eu uso os pontos de pressão onde ninguém, por exemplo, você pode ver lutas no UFC, caras muito grandes, encostou no olho, entrou no genital, ele dobra. Não adianta, ele dobra. Lembrando que o Krav Maga é para isso mesmo, é para se livrar, para se defender. Para se defender, não é briguinha. Então, por exemplo, ele pega lá, eu posso vir, entrar na garganta, posso vir no genital, eu posso vir entrar ali. Quer dizer, eu tenho milhares de possibilidades, tendo em vista o conhecimento dos pontos de pressão. E o importante disso, pessoal de guarda, é que é uma luta de contato mesmo, é corpo a corpo. Então, é aquela coisa de o elemento do mal chega junto, né? Exatamente. Se aproxima. E é nesse contato próximo que... A gente, quando uma das fontes da gente tentar evitar, eu nunca vou permitir, na medida do possível, né? É que o meu adversário se aproxime de mim numa distância que não seja segura para mim. Então, ninguém que não é do meu círculo de confiança, ou seja, amigos ou pessoas que eu conheço, podem se aproximar. Então, eu vou mais ou menos calcular uma distância de perna e aqui eu já estou preparado para qualquer movimento dele. Então, se ele vir, eu não preciso exatamente, por exemplo, já entrar brigando com ele, porque eu não sei ainda o que ele quer, a não ser que ele já esteja com uma arma de fogo, que a gente vai mostrar, ou com uma faca. No caso aqui, por exemplo, ele vem para cima, eu posso dar a mão para ele, só que no ponto de pressão, olha lá, ele já não anda para frente. Tudo bem, ele vai me dar a mão, e aí? Eu posso vir aqui e tirar ele com uma pegada de dedo. Ou seja, isso vai evoluindo para uma imobilização, até para um combate, até para a gente realmente... fazer uma coisa um pouco mais forte. Que tudo isso é um treino assim diário nas academias, o aluno que está praticando, ele vai incorporando esses movimentos para na hora o corpo agir, não é isso, Alex? Exatamente. A prática, né, leva à perfeição. A gente pratica assiduamente essas técnicas para ter perfeição numa situação de agressão urbana. Como fica a questão da mente, assim? No treino a pessoa ela vivencia esse ambiente de rua? Porque uma hora a questão é, eu sei treinar, eu sei, mas na hora dá apagão. Como funciona então, esse trabalho? A gente tem que trabalhar o psicológico, né? Em situações parecendo real, mesmo em academia, se tiver um confronto, uma agressão urbana, a gente está preparado para isso. Tem que trabalhar o psicológico. Você tudo falou em armas, você trouxe armas claro, aí, claro. Não é isso? Então, vamos dar um exemplo. Arma de fogo, né?
O que a gente precisa? Primeiro, assim, nossa federação, ela ensina a atirar, ela tem cursos de tiro, táticos, etc. e tal. A gente também tem que entender um pouco do funcionamento das coisas. Então, é lógico que aqui não dá tempo da gente fazer tudo, mas a gente tem que entender o processo. Então, a primeira coisa é como que eu vou dominar isso daqui. Então, eu tenho aqui um ferrolho, que para que... Então, o ferrolho esse gatilho que vai para trás e para frente. Para que entre a arma que fica aqui dentro do pente, dentro do ferrolho, ela tem que expelir a arma, ou a cápsula que já está aqui dentro, para a outra poder entrar. Então, nós contamos que o primeiro tiro, por a bala já poder estar na agulha, no popular, ele vai sair, ele pode sair. Então, o meu centro de dominação vai ser justamente aqui, o primeiro ponto que eu vou querer ter contato, para que a outra bala não saia. Quer dizer, o primeiro tiro vai sair. Primeiro tiro, só explicando. Então, um pouquinho, uma noção muito sucinta, claro. muito rápida, que a gente não tem tempo para tudo, mas a gente explica. Não adianta só virar e falar assim, você tem que defender a arma ou esses vídeos de internet perigosíssimos. É perigosíssimo a internet. A gente realmente mostra para os alunos como funciona o mecanismo, como que a gente defende, quando ele pega esse mecanismo, o que ele faz com aquele mecanismo. Então, quer dizer, a arma está com a bala, vamos dizer, no popular, com a bala na agulha, né? Pode ser que esteja. Então a gente tem que contar com essa possibilidade. Vamos lá. Passa tudo aí, passa tudo. Vamos dar um replay aí? Mais devagar. Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Ele estava lá, primeira coisa, não estou olhando no olho dele. Ele é um assaltante, eu não vou olhar. Eu levantei a mão para que ele possa ver a minha mão. Tá certo? Porque a pior coisa é você tentar mexer e ele atirar. Então, aqui, o que eu fiz? Primeira coisa, eu tirei a minha cara concomitantemente com o meu movimento, porque a primeira bala pode sair. Então, eu angulei para onde o tiro vai sair. Deferi um golpe. Aqui a gente tem outro ponto de pressão no braço. Eu deferi já segurando no ferrolho. Então, aqui eu já fiz. E se você reparou, junto com isso, eu já fui para o chute no genital. Já saí, arrumei a arma, que algumas vezes aqui pode sair, e já estou pronto para atirar nele. Tomei a distância necessária para isso. É treino, não é isso, instrutor? Tudo Totalmente isso é treino. Não é para você pegar isso e falar, vi no YouTube e vamos fazer. Por favor, pessoal, não esqueçam o YouTube. Tá infestado de técnicas, é isso? É muito treino, muita dedicação, é um balizamento técnico, muito conhecimento dos nossos líderes técnicos, não é do dia para a noite. Me preocupa muita criança, muito molequinho vendo esses vídeos aí, acha que pode fazer, e não é assim, tem que ir para um treino específico, né? Exatamente. Outra situação que a gente pode ter é a situação onde o cara já dominou e ele está te levando. Vai andando. Certo. Já deferi a cotovelada, abaixo ele, dominando ele aqui, deferi ali, vou buscar o ângulo, olha como o tiro sai para lá. Certo. A primeira lição é sair do raio do fogo, né? Sem dúvida nenhuma. É você conseguir angular. Até brinco quando a gente está conversando disso, que algumas vezes não adianta também eu sair para cá, jogar o tiro para lá e meu filho está aqui. Sim. Então, cada situação, cada posição, se ele vem daqui é uma coisa, se ele vem com o braço para cá é outra, se está aqui é uma coisa, se está mais para baixo é outra, se o braço dele... Então, não é genérico, não é olhar isso e achar que você pode aplicar para todas as posições. Sim. Cada momento é um momento. E a gente tem que... Deixar bem claro que isso é apenas uma ilustração, digamos assim, né, das técnicas possíveis, né? Não é falar que se vê, eu vou repetir o que o instrutor fez que vai dar certo. Né? A pessoa tem que treinar a mente para isso, né? Exatamente. Tem faca ali também, né, Eduardo? Tem faca. Uma demonstração, a gente tem, basicamente, hoje em dia, a gente tem uns ataques mais comuns de faca vindo por cima aqui, né? Então, uma das técnicas muito simples que a gente faz, a gente tem um conceito dentro do Krav Maga, a criação do IME, que é as defesas contra socos, e a gente vai utilizar ela numa gama extensa de agressões, que é o 360 graus, que nada mais é que as defesas em 360, porque ela faz uma bola mesmo. São 7 posições que a gente vai fazer em 360 para defender chutes, faca, etc. Então, vou fazer um exemplo disso, uma projeção sempre saindo no formato de triângulo, que a gente utiliza muito e não é à toa que a nossa federação
tem o símbolo em triângulo. Ah, tá. Então, ele vai me atacar, ó, eu não preciso, ó, eu vou só segurar para a faca não vir. Como ele já está impulsionando, é aquilo que eu falei, eu vou usar o corpo dele, a força dele contra ele mesmo. Eu simplesmente estou saindo da cabeça do triângulo, da ponta do triângulo para a base. Eu vou dar o passe, ó, eu vou deixar minha mão escorregar, ele já está me atacando aqui. Vou aproveitar a vinda dele, ó, e eu vou cortar ele com a força dele mesmo. Olha, que esse momento que ele faz realmente tira você da ação. Com certeza. Faz agora com força. De novo com força. Agora com força, vem. Porque ele vai vir para puxar em mim. Eu vou aproveitar, eu domino o braço dele e só... Em vez de eu... É até a lei de física de Newton. Toda ação tem uma reação. Quanto maior a minha ação, mais a reação. Como ele já está projetando, eu não tenho intenção de impedir lutar com a faca. Porque muitos erros acontecem. Se eu vim aqui pedir, ó, ele pode trocar a mão e já vir me atacar, exemplo como esse. Então, eu deixo o movimento dele fluir e uso contra ele mesmo. Fantástico. Faz mais uma vez. Então, ó. Já estou pronto aqui. Maravilha. Maravilha, quando eu falo maravilha, pessoal, é que realmente é fantástico ver como que é a evolução técnica, né, da defesa pessoal. A gente que está na área e fala, que legal, né, ter essa ferramenta para a gente se defender, né? Claro, sem dúvida. É mais um leque de opção para a gente... Cuidar enfim, da vida, cuidar de tudo. Né? Além de, você sabe, toda a arte marcial, as lutas, né? Você vai na academia, você encontra 1 hora, 2 horas de treino que você tira a cabeça para estar lá, se sair dos problemas, fazer uma parte também de cardio boa, enfim, movimentar e, além de tudo, ter esse conhecimento saúde e preservar da prática, o corpo, né? Exatamente. Então, nós temos uns minutinhos, uns tempinhos, para mostrar um pouquinho a diferença do CAPAP. Então, como eu te falei, por exemplo, no Krav Maga, vamos supor, me dá um soco ali, ó. Eu posso vir dominar ele, já entrar aqui. Eu posso fazer diversas coisas. Posso vir dominar ele, aproveitar e mobilizar ele, me livrar da situação. Existem 1000 coisas que eu vou fazer. A diferença, mais ou menos, para a gente tentar ilustrar isso, é que no CAPAP, eu não, como é mais voltado para o militar, eu não vou soltar ele. Aqui, o que eu quero fazer? A defesa mais rápido possível, o ponto mais próximo possível e me livrar do problema. Vamos lá. No CAPAP, por exemplo, eu vou dar um soco nele, ó. Ele não vai perder o contato próximo. Abrir. Entendi. Ele já não perde, não vai me largar, ele vai até resolver. Entendi. Pessoal, olha, o CAPAP tem que ser uma matéria só dele aqui, viu, instrutor? O nosso tempo se foi, o nosso round se foi, agradeço bastante. Onde está a Nucam? A Nucam está localizada aqui na Avenida Santo Antônio, número 503, Bela Vista, Osasco. Obrigado, instrutor Eduardo. Muito obrigado pela oportunidade, foi uma honra conhecer vocês, um prazer. E quem quiser fazer, entra no site da nossa federação, www.federaçãobrasileiradecravmaga.org.br. Maravilha. Obrigado, viu, Alexandre? Mais uma vez. Obrigado, viu, Márcio? Muito obrigado. Opa! Pessoal de guarda, é o Krav Maga. Saúde e paz.